Muito bem, queridos, vamos então ao estudo da lição número 3, a parte de quinta-feira, falando sobre uma missão, a missão do reino, a missão missionária, a missão da igreja adventista. Entendemos como adventistas que as mensagens de Apocalipse 14, 6 e 7 são uma mensagem de urgência, que deve ser pregada a todo mundo, cada nação, tribo, língua. Por isso se tornou o evangelho do reino, que Jesus disse em Mateus 24, 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho é proclamado agora num outro sentido, numa visão, na visão do tempo do fim. Isso muda de figura porque a urgência é maior, o tempo ficou mais curto. As pessoas, o número de pessoas aumentou gradativamente, 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas isso não significa que a igreja não está trabalhando. A igreja está fazendo todos os esforços missionários para que esse mundão receba o evangelho do reino, o evangelho eterno. Por isso, a igreja adventista, a partir do ano de 1874, ela relutava em mandar missionários para fora do país. Mas em 1874, praticamente no dia de 15 de setembro de 1864, a igreja adventista resolveu mandar o primeiro missionário para a Suíça. Foi o pastor John Andrews, que era considerado um dos melhores pastores que havia na atualidade. O homem falava 7 línguas, o homem dominava todo o Novo Testamento e porções do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, era o melhor teólogo que tínhamos na época. Esse homem, então, com seus 2 filhos, já que ele era viúvo, pegou seus 2 filhos, pegou ali um trem, foi até Liverpool, e de Liverpool ele pegou então um navio que o deixou na Suíça junto com os 2 filhos. Foi um trabalho maravilhoso. Deus foi honrado. O evangelho do reino foi pregado na Suíça e daria então para outros países vizinhos. Uma bênção total. John Andrews se tornou o primeiro missionário e desde então a igreja adventista não tem poupado esforço de mandar missionários para outros locais para que o evangelho seja pregado. Isso significa que a igreja adventista assumiu o compromisso de que a mensagem do primeiro anjo, pregar o evangelho eterno, deve ser feito pela igreja, pastores e membros unidos e irmanados nessa tarefa grandiosa. A pergunta número 6 diz o seguinte: em que sentido esses 3 versos eles se combinam? O verso de Atos 16, verso 9, Apocalipse 14, verso 6, Atos 1, verso 9 e Mateus 24, 14. Apocalipse 14, verso 6, viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra. Atos 1, verso 9 diz, e recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo, e que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E agora, em Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Em que sentido? Esses 3 versos estão assim relacionados, eles se parecem. Esses 3 versos, a resposta é, esses 3 versos falam da pregação do evangelho em todo o mundo, a todas as pessoas. Isso significa que os discípulos de Jesus têm que ser fiéis à missão de pregar o evangelho. Começaram com um poder grandioso do Espírito Santo e vão terminar a obra pelo poder glorioso do Espírito Santo. A boa notícia sobre a pregação do evangelho é que ele está sendo pregado em todo o mundo. A ONU tem 235 países catalogados como países oficiais. Dos 235, 210 já foram atendidos pela pregação do evangelho. Isso significa que a igreja está avançando no poder da pregação do evangelho. O Espírito Santo está nos ajudando nessa tarefa gloriosa. O livro Obreiros Evangélicos, na página 27, está escrito o seguinte: o mundo todo é um vasto campo missionário e nós que temos conhecido há longo tempo a mensagem do evangelho não deveríamos desanimar. Pelo contrário, deveríamos ser animados a se levar essa mensagem do evangelho àqueles que não conhecem ainda. Países que antes não eram penetrados, agora recebem facilmente o evangelho. E muitos países estão pedindo, clamando que o evangelho seja pregado em suas igrejas. Isso significa que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, como diz o lema dos gravadores, em todo o mundo nesta geração. Um acidente acontecera à noite.
vários corpos estavam na praia. Durante a noite, um navio bateu nas pedras. O farol deveria estar ligado, mas o faroleiro se embriagou e acabou então dormindo e não acendeu a luz do farol. E de noite o navio não viu as pedras, sem a luz do farol para guiá-lo. Ele bateu nos recifes, nas pedras, havia um rombo no casco e muitas vidas foram perdidas. Isso significa que nós somos luzes para este mundo. Se nós não colocarmos as luzes do Evangelho para que as pessoas possam enxergar o caminho, muitos perecerão. E Deus vai solicitar, vai cobrar de todos nós que não fizemos o trabalho, vai cobrar então ali essas almas que não foram avisadas. Por isso, nosso dever como cristão é sermos luzes para que as pessoas possam enxergar o caminho. Algum tempo atrás, o estado de São Paulo e outras cidades não existia luz elétrica. Existiam os postes, em cima dos postes tinha uma espécie de um lampião. E esse lampião, à noite, umas 6 horas, 6h15, por aí, um acendedor de lampiões com uma vara comprida que tinha uma tocha na ponta, ele levantava aquela vara e lá no bico do lampião ele colocava fogo naquela lamparina e ela iluminava aquele trecho. Chegava uma hora que a pessoa olhava, não enxergava mais o acendedor de lampiões, mas podia ver a linha, o caminho, aquela trilha de luzes que se perdia no horizonte. O homem estava iluminando o caminho para as pessoas que seguiam por aquela estrada. Assim devemos nós também sermos acendedores de lampiões, lampiões do Evangelho, que as pessoas possam conhecer o caminho em que elas devem andar. Conta-se a história de um velho cego que andava sempre com uma lanterna na mão. E um dia alguém perguntou: o senhor sabe quando é dia e quando é noite? Ele diz: eu sinto o clarão do sol e o calor do sol. Mas chega uma hora do dia que eu não sei se é dia ou se é noite. Por isso que eu ando com essa lanterna. Mas por que o senhor anda com essa lanterna se o senhor não enxerga? Ele diz: eu sei, é para que as pessoas não tropecem em mim. Isso deve ser uma verdade para a nossa vida. Nossa luz, a luz do Evangelho que Deus colocou, que o Espírito Santo fez brilhar em nossa vida, que transformou a nossa vida, deve ser compartilhada com outras pessoas. E muitos que estão em desespero, que estão na escuridão, vão achar o caminho da salvação. E assim eles vão serão salvos. 2 amigos conversavam e um deles disse: mas rapaz, você demorou muito para me levar para o Evangelho. E ele disse: eu sempre convidava você para ir na igreja, mas você sempre dava uma desculpinha ou outra. Então, você devia me pegar, me sacudir pelos colarinhos e me falar com veemência: vamos para a igreja, senão você vai para o inferno. Era assim que eu queria que você fizesse comigo, mas você era muito mole. Eu dizia não e você aceitava. Então, na próxima vez que você falar do Evangelho para alguém, seja um pouco mais assim, resoluto, seja mais veemente, porque assim a pessoa vai entender que você tem preocupação por aquela alma. Se eu não tivesse sentido assim a necessidade do Evangelho, eu teria me perdido. Já pensou se eu tivesse morrido antes de conhecer o Evangelho? Por isso, meu amigo, faça como eu faço. Se você tiver alguém que você sabe que precisa do Evangelho, insista com essa pessoa de coração e com veemência, para que a pessoa sinta a urgência da sua mensagem, para que a pessoa então venha para os braços do Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Medicina e Salvação, na página 28, o seguinte: como seguidores de Jesus, cumpre-nos trabalhar com todos os métodos possíveis para pregar o Evangelho e a verdade presente. A verdade presente é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos que pregar o Evangelho, que é a salvação em Cristo, e a verdade presente, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Há um pensamento que diz o seguinte: a evangelização é uma atividade para todas as horas e para todos os momentos, para o dia todo e todos os dias, porque Jesus precisa estar em muitos corações que estão perecendo sem ter essa luz, a luz da vida eterna. Que possamos então entender que a nossa missão não é uma missão assim de tranquilidade. Quando der o prego o Evangelho, temos que pregar, como disse Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo, porque num descuido, alguém próximo de nós descamba para o inferno, perde a vida eterna e nós seremos responsabilizados porque não falamos de Jesus para aquela pessoa. Ellen White diz que a pior visão que ela teve foi sobre a vinda de Jesus. Isso está no livro Testemunho Seleto, se não me engano, volume 2, página 150 por aí, onde ela relata essa visão.
A visão de que os adventistas estavam vendo Jesus voltar e clamavam com os braços levantados para o céu. Jesus está voltando, que bênção, ora vem, Senhor Jesus. Ela disse que ouviu gritos quando ela olhou. Ela disse que viu parentes e amigos dos adventistas, sacudindo os adventistas e gritando com desespero: você sabia que ele ia voltar, por que você não me avisou? Eu teria me preparado também. Ela disse que foi uma cena de terror, porque os sacudidos por aqueles desesperados perderam a alegria de ver Jesus voltar, porque falharam em falar do Evangelho àqueles que podiam ser salvos. É uma grande responsabilidade. A igreja descobriu isso em 1864 e a partir de então nunca mais parou de pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor coloca diante de nós esse sagrado compromisso. Nós muitas vezes estamos falhando, mas pedimos ao Espírito Santo que nos anime, que nos dê coragem, ousadia, para levarmos outras pessoas aos teus pés e à salvação eterna. Em teu nome clamamos e pedimos. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Que possamos ter espírito missionário acima de tudo. Tem que estar dentro da nossa veia. Um pastor perguntou para um rapaz chinês que havia sido batizado fazia uma semana. O pastor perguntou para o moço: já está dando estudo para alguém? Ele disse: pastor, eu me batizei uma semana. O pastor disse: ué, quando você acende uma vela, você espera que ela ilumine logo que ela é acesa ou da metade para baixo? O rapaz disse: não, se eu acendo uma vela, ela tem que começar a iluminar ali na hora que eu acendi. Então, moço, você foi aceso pelo fogo do Espírito Santo, começa a iluminar outras vidas. O moço parou e disse: é mesmo, pastor, eu tenho que tomar jeito, vou começar a evangelizar. E assim nasceu mais um missionário no reino de Deus. Faça você também essa tarefa. Deus abençoe. Amém.